Gostaria de pedir aos irmãos que deixassem as suas Bíblias abertas em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Amém. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. E nós cremos, ó Deus, que ela é revelação escrita para nós. Nós cremos, Senhor, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Nós cremos, ó Deus, que na Bíblia Sagrada, este livro é a tua palavra. E cremos que este livro, Senhor, transforma vidas. Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta noite, uma vez mais, o Senhor ilumine, Senhor, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, de um modo tal que venhamos, Senhor, a entendê-la de uma maneira que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para o contexto do nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, nós enxergamos dois lados. Nós enxergamos um mundo polarizado, onde as linhas divisórias, elas são frequentemente desenhadas por ideologias, por religiões, por afiliações religiosas e até mesmo por origens étnicas. E a busca por uma autêntica autoridade, ela parece mais confusa a cada dia que se passa. Nós olhamos aí fora e existe uma necessidade de autoafirmação. Uma necessidade de dizer: eu sou perito em tal assunto, portanto eu tenho autoridade. E cabe a você que é leigo me ouvir. As pessoas estão frequentemente trazendo para si e usando os meios de comunicação, as redes sociais, os seus círculos de influência para dizer: eu tenho autoridade, eu sou perito em alguma coisa. E muitas vezes essas autoridades, elas servem apenas para uma coisa, para um propósito, para dividir aquilo que está unido, para separar aquilo que estava junto. E essas pessoas que buscam demonstrar frequentemente essa autoridade, elas acabam levantando e erguendo barreiras, aonde elas criam uma narrativa que é quase intransponível, que é o seguinte: nós pensamos e fazemos assim. Eles pensam e fazem daquela forma. Hoje em dia as pessoas não podem conviver mais em harmonia, não podem estar juntas se elas pensarem diferentes, porque uma dessas pessoas escolheu alguém para seguir, alguém que tem autoridade sobre a sua vida, e uma outra pessoa, um outro grupo, escolheu uma outra pessoa para ouvir. E sendo assim, as pessoas se polarizaram, criando então rinhas, locais de briga, locais onde não há comunhão, mas há somente a divisão. E é aqui que esse relato bíblico de Mateus, ele se torna relevante para nós, hoje, no século 21. A história do encontro de Jesus com esse centurião romano é uma história que derruba barreiras, e ela nos mostra uma forma de autoridade, que ela não é utilizada para separar, ela não é utilizada para excluir. Antes,
ela é utilizada para incluir, para curar e para restaurar. No diálogo que nós lemos entre Jesus e o centurião, nós vemos um modelo de autoridade perfeita. Nós temos de cada lado 2 homens, e cada um desses homens tem a sua própria autoridade. E nós vamos perceber que essa autoridade apresentada aqui por Jesus Cristo, ela vai além dos títulos, ela vai além das barreiras, ela vai além da religião, ela atinge o cerne daquilo que significa ser divino e humano, porque ele traz à tona para nós uma percepção divina do que é realmente a autoridade. Nós vamos explorar hoje essa interação de Jesus com esse centurião e vamos perceber como que a autoridade de Cristo nos desafia. E nós vamos perceber também como nós temos deixado de reverenciar e de reconhecer a autoridade de Jesus. Em um mundo como o nosso, em um mundo em que cada um parece reivindicar a sua própria forma de autoridade, como eu e você, como nós podemos discernir a verdadeira autoridade? Eu diria para vocês que nós podemos discernir a verdadeira autoridade observando as seguintes coisas: uma autoridade que une, uma autoridade que cura e uma autoridade que restaura. Qualquer autoridade que traga para si outra coisa que não seja esses 3 atributos, essa autoridade ela está corrompida. E é com essa ideia em mente que eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para nós olharmos para os versículos da Bíblia. Nós vamos ver dos versículos de número 5 a 7 algo que o Senhor deseja nos ensinar. Em primeiro lugar, nós vemos que a autoridade de Cristo, ela rompe barreiras. Quando nós olhamos para o versículo de número 5, nós percebemos que um centurião, ele se aproxima de Jesus e a posição dele não é uma posição de opressão. A posição dele não é uma posição de guerra. A posição dele não é uma posição de alguém altivo e cheio de si. Mas é uma posição de alguém dependente, alguém necessitado, alguém que precisa de algo. E ele se aproxima de Jesus, implorando a Jesus. Então nós vemos, em primeiro lugar, e somos confrontados com a autoridade de Cristo. Uma autoridade que transcende barreiras culturais e sociais. O povo judeu odiava os romanos. Por quê? Porque os romanos, eles oprimiam o povo judeu dia após dia. O centurião não era simplesmente um soldado romano, mas ele era um chefe de 100 outros homens. Ou seja, ele era alguém com bastante autoridade. E nesse cenário, nós olhamos para o centurião em uma posição de submissão, entendendo que a autoridade de Jesus Cristo é uma autoridade superior. Aqui nós temos 2 problemas que o centurião precisou resolver em seu coração. O primeiro, reconhecer que um judeu era superior a ele. Segundo, reconhecer que não havia recurso humano algum que pudesse sarar a vida do seu servo. E é nesse reconhecimento que nós percebemos que o centurião entende que somente Jesus pode curar o seu servo. A cura que Jesus, ele promove através do seu poder na vida desse servo, do centurião, ela tem muito a nos ensinar. Primeiro, nós percebemos uma decisão do centurião em buscar a Jesus. Em contrapartida, nós vemos que Jesus, ele dá uma resposta reveladora. No versículo de número 7, nós encontramos Jesus dizendo: eu irei curá-lo. Jesus estava disposto a sair de onde ele estava e ir até a casa do centurião. E olha que interessante, Jesus também ele está rompendo uma barreira cultural. Para os judeus, os gentios, eu e você, os romanos, gentil também, nós somos e éramos considerados um povo impuro. Ou seja, Jesus estava rompendo essa barreira que a lei e o contexto judaico apresentavam para eles. A lei sugeria
para que ele não fosse. Mas ele não estava disposto a se contentar com caminhar dentro dessa caixinha. Mas Jesus estava pensando em transpor isso, ultrapassando essas barreiras culturais. E a figura de Jesus, ela desafia a compreensão humana e a compreensão de poder e autoridade, algo que o centurião, ele compreendia muito bem. E na sociedade moderna, nós estamos cercados por pessoas de diferentes locais que demonstram e querem cotidianamente demonstrar a sua autoridade, seja autoridade política, autoridade acadêmica ou autoridade religiosa, ou seja, esta até mesmo uma autoridade social. E muitas vezes essas formas de autoridade são vistas como rígidas. Quantas vezes nós não enxergamos líderes religiosos como extremamente rígidos, ao ponto de excluírem diversas pessoas? Nós olhamos para os governantes e percebemos que eles têm um discurso polarizado que abraça simplesmente um grupo de pessoas, ou os mais pobres ou os mais ricos, mas eles focam em um grupo. Fato é, todos os homens que usam a sua autoridade, eles usam a sua autoridade de uma maneira pecaminosa e acabam criando barreiras difíceis de serem transpostas. Quando nós olhamos para os versículos de número 5 a 7, nós percebemos que há um desafio para mim e para você. O desafio é viver de uma maneira diferente, sendo nós agentes da mudança, muitas vezes sendo ou servindo como pontes, pessoas que unem e não pessoas que separam, pessoas que trazem luz, compreensão, equilíbrio aonde quer que estejamos inseridos. Mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Jesus. Mas fato é, você quer deixar de ter autoridade na sua vida e se submeter a Jesus? Ou você quer continuar governando a sua vida, achando que realmente você é capaz disso? Quando nós olhamos para os versículos de número 8 e 9, nós percebemos algo valioso. A autoridade de Cristo, ela eleva a fé. O segundo aspecto notável nessa narrativa é a maneira como a autoridade de Jesus Cristo funciona. Como ela funciona para elevar a fé daqueles que o buscam. No caso do centurião, a sua fé ela não apenas reconhece a autoridade de Jesus, mas ela compreende o alcance do poder de Jesus por sua autoridade. Ele entende aquilo que os discípulos muitas vezes falharam em entender. Quando nós lemos o versículo de número 8, em primeiro lugar, ele tem uma posição de reconhecimento da sua debilidade. Jesus se prontifica a ir na casa dele, mas esse centurião ele diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele tinha noção de quem ele era, ele tinha noção de quem ele representava, ele tinha noção que ele era um pecador. E você, altivo, que vem à igreja, achando que está cheio de Deus, e não reconhece a autoridade de Jesus Cristo para buscá-lo como Salvador? Você já reconheceu o seu pecado, a sua condição, ao ponto de perceber que somente Cristo é capaz de mudar a sua situação? Porque senão, em primeiro lugar, você precisa reconhecer quem você é. E eu digo a você, que dorme, que está fraco, que está doente espiritualmente, acorde hoje e agora e reconheça a sua situação, que ela não é uma situação favorável. Não é. Mas eu digo a vocês, Cristo é mais bondoso do que esse que vos fala. É mais amoroso do que esse que fala com vocês. E Ele transforma essa realidade, elevando a nossa fé. Nós vemos na continuação do versículo de número 8 que o centurião diz o seguinte: Senhor, basta apenas uma palavra. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Em muitos momentos, e até mesmo no momento da partida de Jesus Cristo, onde ele consola os seus discípulos, um dos seus discípulos diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos tranquilos, ficaremos em paz, creremos no Senhor. E Jesus tem a seguinte pergunta para esse discípulo: Filipe, eu estive há tanto tempo com vocês e você me pergunta, mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Talvez você
tenha se acostumado com a presença de Jesus. Talvez você tenha se acostumado com ouvir o nome Jesus, o nome que é sobre todo nome. E talvez você venha à igreja domingo após domingo, simplesmente querendo sentir um êxtase espiritual. Mas em primeiro lugar, você tem que reconhecer a sua condição. Em segundo lugar, rogue ao Senhor, crendo que com apenas uma palavra, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua condição. Sabe por que muitas vezes a sua vida permanece na mesmice? Porque você não crê em Jesus Cristo. Porque você diz que crê, mas vive uma vida de ateu. Porque você diz que crê e vive uma vida de pecados. Porque você diz que crê e não implora a graça desse Salvador. Duras são as minhas palavras, mas doce é a graça de Jesus Cristo. E eu exorto vocês, nessa noite, a mudar o rumo e a direção do coração de vocês. Deixar de ser um coração cheio de autoridade, altivo, para ser um coração contemplativo, que contempla e reconhece a autoridade do Todo-Poderoso Senhor Jesus. A compreensão desse homem, desse centurião, ela tem um aspecto profundo da autoridade divina. E como eu disse para vocês, ele reconhece que a autoridade de Cristo, ela não está confinada a um espaço físico, que ela não está confinada a dogmas religiosos. Então ele percebe que a autoridade de Jesus Cristo, ela é ilimitada e que ela não conhece restrições humanas. Somente no momento em que nós percebemos diante de quem estamos, diante de quem nos chamou, e nós contemplamos Ele, como Ele deve ser contemplado, que nós compreendemos a profundidade do ser de Deus. É impossível enquadrá-lo em preceitos humanos, é impossível dizer que Ele não fará. Nós não sabemos, mas Ele pode fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O centurião desafia a mim e a você a reconhecer uma coisa que há muito tempo foi esquecida: a onipotência de Deus. Nós falamos que Deus é todo-poderoso, mas realmente nós cremos e vemos isso? Realmente temos buscado isso? Realmente podemos dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus vivo, porque eu tenho visto a Tua obra na minha vida? Se não, meus irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude. Esse homem, o verso 9 nos diz que ele é um homem de experiência. Ele tinha experiência com autoridade. Ele sabia o que era mandar em alguém e aquilo se cumprir. E ele diz que é este homem de autoridade, que ele tem soldados sob as suas ordens. E ele diz: vai, e o soldado vai. Vem, e o soldado vem. E isso aqui nos faz entender algo muito informativo. A fé, ela é informada pela experiência. Dentro do campo que nós atuamos, seja o lar, seja o trabalho que você atua, ali Deus concede a mim e a você experiências pelas quais a nossa fé é informada. O centurião, em sua própria experiência com a autoridade militar, ele usa isso para ilustrar a sua compreensão da autoridade de Jesus. Você já compreendeu como Cristo pode mudar o seu lar? Você já percebeu como Cristo pode mudar a guerra que existe, a aflição que existe no seu local de trabalho? Você já percebeu que há relações que nós temos diariamente que não nos comunicam nada a não ser ódio, que não nos comunicam nada a não ser tristezas? E essas situações, elas informam a nossa fé, que Cristo pode mudar as nossas experiências. Mas para isso, Cristo nos coloca em primeiro lugar submissos a Ele. Mas vocês querem ser subjugados, submissos à boa e poderosa mão de Deus? A nossa experiência nos informa que nós devemos, meus irmãos, nos colocar de joelhos no chão, pedindo, clamando, implorando ao Senhor. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 5, nos diz que a posição daquele homem de autoridade era uma posição de implorar. Ele estava pedindo, ele estava implorando.
porque ele tinha uma necessidade. E aí é o que eu disse para vocês. Se você não tem necessidade, você não precisa de Cristo. E se você acha que consegue resolver tudo o que está em volta da sua vida, você está dizendo, eu não reconheço a sua autoridade. Mas se você está aqui hoje, eu tenho certeza de algo. Você precisa de uma bênção do Senhor. Eu não sei qual é a sua bênção. Não sei o que você busca. Eu não sei se você quer uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, uma experiência mais profunda com Deus. Eu não sei se você busca a remissão dos seus pecados. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei que o Deus que sonda os corações, Ele está aqui. Eu sei que se você pedir, implorando esse Deus com apenas uma palavra, Ele pode, sim, abençoar a nossa vida. Os versículos 8 e 9, eles nos oferecem duas lições vitais sobre a fé que devem ser aplicadas no nosso contexto atual. A primeira é a compreensão profunda da autoridade divina e a segunda é a fé informada pela experiência e pela humildade. Nós precisamos ter uma fé sem fronteiras. Nós precisamos crer que Cristo continua o mesmo. Ou esse livro não serve mais. Se nós não cremos que Cristo é o mesmo, a Bíblia perdeu o valor para nós. E muitas vezes nós tratamos esse livro como um livro qualquer. Muitas vezes as aranhas, elas passeiam mais pelas páginas das Escrituras do que nós. Muitas vezes a nossa alma está ressequida, porque nós não buscamos o Senhor. Nós vivemos em uma era, em uma geração de limitações. Limitação de tempo. Está todo mundo correndo. Todo mundo corre muito e não tem tempo para Deus. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho que colocar meus filhos numa escola melhor. Eu tenho que alcançar uma posição social ou uma posição intelectual melhor aonde eu trabalho. Mas eu não tenho tempo para Deus. Outros de nós não têm mais espaço na sua vida para o conhecimento da palavra, mas tem espaço para qualquer tipo de inutilidade possível que há hoje. Muitos de nós não têm mais tempo para empatia. Quando nós entramos na igreja, nós entramos como desconhecidos e saímos muitas vezes como desconhecidos. Mal olhamos uns nos olhos dos outros, porque nós estamos sem tempo. E aí eu pergunto, o Deus que você serve está morto? Porque essa é a postura de alguém que serve um Deus morto. Se o seu Deus vive, e essa passagem nos mostra que o nosso Deus vive, nós temos uma verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela compreende o poder de Deus. Um poder que transcende as limitações. E como isso se aplica a nós? Quando nós enfrentamos problemas, crises, conflitos familiares, ou até conflitos existenciais, nós somos as únicas pessoas no mundo capazes de dizer com convicção: eu sirvo a um Deus vivo. Ele é rei, mas ele também é amigo. Nós podemos dizer que servimos a um Deus que abriu o mar vermelho. Nós podemos dizer que servimos a um Deus que amou o mundo inteiro. Nós podemos dizer que servimos a um Deus que ao nosso lado está, que enviou Jesus, que é graça, que é luz e que ao céu um dia nos levará. Você pode dizer isso? Amém? Nós podemos dizer confiadamente: eu sirvo a um Deus vivo. E a percepção de que Deus está vivo deve mudar completamente a maneira como eu enxergo qualquer autoridade. Deus nos coloca sob autoridades para que possamos nos submeter a elas e perceber que muitas vezes essas autoridades que distanciam, quebram e geram lacunas, elas são autoridades pecaminosas. Mas Deus também deu autoridade a cada um de nós. Todos vocês receberam um ministério glorioso, que é chamado Ministério da Reconciliação, que é um ministério capaz de curar, que é um ministério capaz de unir, um ministério capaz de transformar. Mas para isso, você tem que crer no Deus das Escrituras, no Deus que na cruz cravou no seu Filho os cravos dos nossos pecados, que na cruz derramou o sangue do seu Filho para tornar
todos nós, pecadores, agora aceitos diante desse Deus. Nós devemos ter uma fé humilde em um mundo cheio de pretensões. A nossa fé, ela tem que ser humilde e ela tem que ser uma fé que eu diria que é uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé que compreende diante de quem nós estamos. Nós não estamos diante de simplesmente um rei. Nós não estamos simplesmente diante de um profeta. Nós não estamos diante simplesmente de um dos apóstolos. Nós estamos diante do Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós, Jesus. E eu creio que Ele está aqui. E eu creio que vocês também creem nisso. E somente uma fé humilde pode nos levar a uma condição de aprendizado contínuo. Somente uma fé que é humilde pode continuar constantemente sendo refinada e aprimorada. Se você acha que já chegou ao ápice da fé, se você acha que já conhece tudo da vida de Jesus Cristo e como deve guiar o seu lar, os seus filhos ou o seu casamento, eu digo a você uma bela notícia: você vai fracassar. Mas a partir do momento em que você reconhecer que Cristo é aquele que tem toda a autoridade para guiar o seu coração e a sua mente, você vai perceber que na luta diária do seu lar, você não está sozinho, mas que Deus está contigo. Em terceiro lugar, no versículo 10, nós somos apresentados à autoridade de Cristo que capta o céu. Nós vemos que Cristo se maravilha com a fé deste gentil. O versículo de número 10, ele diz o seguinte para nós: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A autoridade de Jesus Cristo, ela serve como um catalisador da fé. Todos aqueles que têm fé genuína são atraídos para Jesus. Todos aqueles que creem verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus, eles são capazes de perceber que a autoridade de Jesus, ela pode mover o céu, que a autoridade de Jesus pode fazer com que o extraordinário sobreponha o nosso extraordinário, ao demonstrar a sua fé a Jesus. O centurião, ele estava atraindo a autoridade de Cristo para si. Talvez nós temos um desequilíbrio em entender a autoridade. Talvez seja por isso que nós dificilmente e demoradamente nos submetemos às autoridades. Mas Jesus, Ele vai nos mostrar que estar debaixo da sua autoridade é algo diferente. Ele vai nos mostrar que estar debaixo da sua autoridade não é algo que nos fere. Porque nós temos a percepção de que a autoridade sempre nos fere. Porque quando ela é utilizada sobre nós, ela muitas vezes nos humilha, nos envergonha e nos machuca. Muitas vezes elas removem o que nós temos. Mas a autoridade de Jesus, ela é totalmente diferente. Porque quando nós atraímos pela nossa fé, a fé que o próprio Deus nos dá, a autoridade de Cristo, a autoridade de Cristo faz com que o céu seja captado. Somente uma fé tão poderosa, tão profunda, pode chamar a atenção de Deus como a fé deste centurião. E eu diria para você que foi justificado em Jesus Cristo, que entendeu a morte e a ressurreição de Cristo. Você recebeu fé. Talvez a sua fé seja mínima, pequena, mas eu encorajo você a exercê-la. E eu não tenho dúvida de que Deus o ouvirá, de que Jesus demonstrará o seu amor e a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida. O versículo de número 10, ele nos fornece um duplo desafio. Em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E não é simplesmente reconhecer a autoridade de Cristo quando a coisa aperta. Não é somente nas situações necessárias e mais urgentes, é em tudo. Há áreas nas nossas vidas que nós lutamos em dizer: Senhor, governe. Submeta-se hoje, agora, nesse momento, esse coração pecaminoso à autoridade de Jesus. Em segundo lugar, o segundo desafio, melhor dizendo, que o versículo 10 nos apresenta, é que nós devemos nos
submeter à sua autoridade, a autoridade de Jesus, entendendo aquilo que eu disse para vocês, quem está diante de nós. E somente dessa forma nós poderemos desfrutar verdadeiramente da vontade de Deus. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós, ao invés de comemorar, ao invés de desfrutar, nós nos sentimos desgostosos. E nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, estar sob a sua autoridade é tão difícil, estar sob a tua autoridade é tão penoso, estar sob a sua autoridade é algo que tem me machucado. Mas isso acontece por conta desses dois motivos. Porque nós não estamos reconhecendo e porque nós não estamos nos submetendo. Porque quando nós nos submetemos à poderosa mão de Deus, Deus graciosamente cuida do seu povo. Deus graciosamente abençoa o seu povo. E Deus jamais deixa que o seu povo pereça. Em quarto lugar, a autoridade de Cristo, ela larga fronteiras. Nós lemos no versículo de número 11 o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Olhando para mim e para vocês, eu estou vendo homens e mulheres condenados. Talvez algum de vocês aqui tenha antepassados que fossem judeus. Eu não tinha. Então, eu era um simples gentil. E acredito que a maioria também. E sendo um simples gentil, não havia salvação para nós. Não havia. Nós somos e éramos considerados pelos judeus como impuros, como cães, como pessoas que não têm direito a nada. Mas Jesus Cristo, em uma época de exclusividade religiosa, que era a norma da época, Jesus, ele afirma categoricamente, através desta declaração, que o reino de Deus chegou para os gentios, que o reino de Deus chegou para mim e para você. Cristo está tornando o reino de Deus acessível a todos nós, independente da nossa origem, independente da nossa classe social, independente da cor da nossa pele, independente de nós mesmos. Cristo está tornando isso possível por meio da fé, de uma fé que é universal. Jesus, ao falar da participação dos gentios no reino, ele está não apenas quebrando paradigmas religiosos da época, ele está estabelecendo um princípio eterno. Ele está dizendo que todos aqueles que se aproximam dele com genuína fé serão recebidos. Se você se aproxima a Jesus Cristo com fé genuína, reconhecendo a sua condição: Senhor, eu não mereço, eu não era povo, mas eu creio que Tu és o Salvador. Eu creio que Tu pode mudar a minha vida. Se dessa forma, eu e você buscarmos ao Senhor, nós perceberemos quão grande é o amor de Cristo. E nós perceberemos como a nossa fé, ela é expansiva. A fé universal, ela é uma fé que não está restrita a grupos religiosos, a placas de igrejas, a grupos étnicos. A fé universal, ela é uma fé que está disponível a todo povo, a toda língua, a toda nação, em todas as eras da humanidade. Exerça a sua fé diante de Deus. Como filhos de Deus, nós, eu e você, igreja amada do Senhor, nós temos uma falha muito grande. Frequentemente nós tendemos a transformar esse lugar, o nosso convívio social com os irmãos, em um clube exclusivo, aonde nós não nos aproximamos daqueles que vêm e são diferentes de nós, aonde nós não nos aproximamos e não acolhemos aqueles que muitas vezes precisam de ajuda. E Cristo está nos desafiando a crer nessa autoridade. E Ele nos chama a uma fé que eu disse para vocês, que tem características. A uma fé que une, a uma fé que cura e uma fé que restaura. Todos aqueles que nos visitam, eles têm que chegar aqui e perceber em nós uma fé que acolhe, uma fé que ama, uma fé que gera ação. Nós gostamos muito de dizer: eu vou orar por você. Nós gostamos muito de dizer: meu irmão, como eu te amo. Mas e as nossas ações?
como elas têm refletido as nossas palavras. Então a nossa fé, ela precisa ser uma fé que gera ação. Aquele homem, ele não somente cria que Jesus poderia curar o seu servo, ele foi em busca de Jesus, implorando por Jesus. E ele alcançou aquilo que ele buscava. Quando a nossa fé, ela gera ações, nós recebemos o clímax daquilo que nós buscamos. O versículo de número 13, ele nos diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Nós podemos concluir com isso que a autoridade de Cristo, ela libera milagres. E talvez você, nesse mundo chamado na Europa até de pós-cristão, talvez você não creia mais em milagres, porque você não crê na autoridade de Jesus. Talvez você não creia mais em milagres, porque você tem estado há tanto tempo vindo à igreja que tudo se tornou tão comum para você. E eu quero dizer para você que o clímax da nossa vida é perceber que a nossa vida é um milagre. Minha vida é um milagre na presença de Jesus. A sua vida é um milagre na presença de Jesus. O milagre da salvação. Você, aquele que ofendia Deus, e aquele que depois de ter sido salvo, ainda ofende Deus com os seus pecados, e eu também me enquadro nesses, ainda assim há graça para nós. A graça transformadora, a graça salvadora, a graça que nos abarca, a graça que nos abraça, a graça que nos traz para perto de Jesus. Mas lembrem-se, como deve ser a nossa fé? É uma fé que busca, é uma fé que deseja, é uma fé que arde, é uma fé que implora. Mas isso só será possível se você crer que Cristo vive. A fé, como um canal da graça divina, tem que ser algo presente nas nossas vidas. O milagre da cura do servo, ele não é apenas um ato do poder de Deus, mas ele é também um ato da graça. É a fé do centurião posta em ação. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que vocês não são perfeitos. Eu não tenho dúvidas de que eu não sou perfeito. Mas eu tenho certeza de algo que o pastor sempre nos lembra. A graça de Deus, ela é perfeita. E a graça de Deus, ela é poderosa. E a graça de Deus, ela é transcendente e rompe barreiras. A graça de Deus pode chegar aonde nós não chegamos. A graça de Deus, ela pode sondar os nossos corações de maneiras que nós nem mesmo não nos conhecemos. Mas é somente pela graça. Quando nós olhamos para aquilo que a fé faz, para os milagres que a fé proporciona, nós percebemos que a nossa justificação, ela é somente pela fé. Nós percebemos que o versículo 13, ele traz algo muito forte, relevante sobre a nossa doutrina. Esse versículo, ele reforça a nossa teologia. Não adianta você ter fé em Jesus e mais um copo d'água. Não adianta você ter fé em Jesus e amanhã, na segunda-feira, você olhar o seu horóscopo. Porque, infelizmente, muitos crentes na segunda-feira estão olhando horóscopos. Não adianta você ter fé em Jesus Cristo e dizer: eu estou com a conta cheia, então está tudo certo. Não adianta você ter fé em Jesus Cristo e dizer: eu tenho um amigo que é juiz, que é embargador, que é influente. Não adianta. A sua fé tem que estar posta somente em Jesus. Não ponham a sua fé jamais em mim. Não ponham a sua fé jamais em qualquer homem que seja. Mas ponham a sua fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode mudar a nossa vida, transformar a nossa casa e mudar a cabeça dos nossos filhos. Porque nós, e agora eu preocupado com a minha filha, penso: Senhor, o que será dela nesse mundo? E muitas vezes eu já oro ao Senhor: guarde esse coração, preserve essa mente, para que a fé genuína, jamais, Senhor, jamais ela possa se apartar dela, mas que por seu amor permaneça nela. Nós devemos, meus irmãos, ter uma fé ativa. E ter uma fé ativa é reconhecer a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Como eu disse a vocês, nos submeter é muito difícil. E se submeter não é algo nesse sentido passivo, mas é uma postura ativa que envolve a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções. Você tem que buscar
estar sob Jesus. Estar sob Jesus muitas vezes pode ser doloroso para você, mas quando o seu coração, as suas afeições e o seu intelecto desejarem mais a Cristo do que os pecados, mais a Cristo do que o dinheiro, mais a Cristo do que a sua esposa, mais a Cristo do que o seu marido, mais a Cristo do que os seus filhos, você terá encontrado o clímax do que é viver crendo em Jesus. Você terá provado da eternidade e poderá dizer: eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Você sim poderá dizer. Para finalizar, nós precisamos ter fé como uma postura e não como uma fórmula. Muitos de nós olham para a fé como uma fórmula mágica de barganhar com Deus. Não! A fé é uma postura de desejo, uma postura de entrega. Meus irmãos, somente a fé é capaz de botar cada um de nós de joelhos diante de Deus. Talvez nós nos ajoelharíamos para um rei, mas se ajoelhar diante do Deus Salvador, isso não é penoso, isso não é difícil, isso é um privilégio. Isso só acontece por meio da fé, porque nós não o vemos, mas nós o sentimos. Nós não o vemos, mas nós percebemos a sua presença em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. Nós podemos dizer, nós cremos em um Deus vivo. Então, em um mundo que frequentemente duvida do sobrenatural, eu quero encorajar você a crer que Deus continua o mesmo. Porque se você não crê que Jesus curou este servo do centurião que estava paralítico, eu digo a vocês que, infelizmente, esse livro já perdeu valor para vocês e não serve mais. E se você vem aqui sem crer que Deus pode fazer sobrenatural, infelizmente, eu também digo a vocês que vocês precisam ter uma fé renovada, uma fé ativa e uma fé que crê. Mas nós podemos confiar que o mesmo Deus que nos dá fé, nos dá esperança. Esperança para ancorar-nos em Jesus. Porque como nós lemos no início desse culto, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre tudo o que Ele estabelece conosco. E essa é a nossa convocação e o nosso chamado. Viver de uma forma que a nossa fé não apenas fale, mas que ela haja. Viver de uma forma que a nossa fé não apenas declare, mas que ela demonstre. De uma maneira que o nosso viver seja Cristo. E que a nossa vida seja uma demonstração da autoridade de Jesus. E que isso seja a força do Espírito Santo que nos guie, nos cure e nos use para transformar a realidade das nossas casas e a realidade que o Senhor tem nos dado para viver. Que o Senhor nos ajude a viver de uma maneira agradável a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?